Olá, amigos da TV Justiça. Está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco. Programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje vamos conhecer o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o desembargador José Altivo Brandão Teixeira, presidente da Corte. Antes de iniciar a entrevista, como sempre, vamos conhecer a trajetória profissional do desembargador. José Altivo Brandão Teixeira nasceu em Ubá, zona da Mata Mineira. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi juiz em Porteirinha, Lavras, Conceição do Mato Dentro e Belo Horizonte, onde atuou na 31ª Zona Eleitoral. Integrou o Tribunal de Alçada do Estado de 1991 a 2001, quando foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça. Foi corregedor e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais entre julho de 2010 e fevereiro de 2012, quando assumiu a presidência da Corte. Desembargador, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença, aceitando o nosso convite para falarmos um pouco da realidade de mais uma corte brasileira, para passar esta informação para os nossos amigos da TV Justiça. E eu costumo começar as entrevistas com uma pergunta relacionada à escolha do direito como vocação. No seu caso, há um reflexo específico sobre duas tradições do estado de Minas Gerais. Uma, a tradição histórica, é um estado plenamente ligado à nossa história, com cidades como Ouro Preto, toda aquela região em que a história brasileira está em raízes muito fincadas, e também a questão mineral. O desembargador parece que transitou um pouco entre a mineralogia e as ciências humanas. Como é que foi isso, desembargador? Fui aluno do curso técnico de mineração e metalurgia de Ouro Preto. Nessa ocasião, eu percebi que havia um interesse muito grande de minha parte por ciências humanas, história, geografia. Isso causou uma espécie de crise em que eu acabei mudando para o antigo curso clássico, que era específico de humanidades. Daí eu fui ao curso de Direito e prossegui meus estudos, formei em 1969, como já foi dito, comecei a advogar e me senti muito à vontade na profissão de advogado, como também me senti extremamente à vontade como juiz. Houve uma orientação, inclusive, nesse sentido, que houve uma verificação que tanto poderia trabalhar em qualquer uma das duas áreas, mas que houve uma orientação no sentido de que escolhesse uma específica. Foi isso mesmo, desembargador? O meu orientador me disse que aptidão eu teria para diversas áreas, mas que não era conveniente que eu ficasse mudando de uma área para outra e me fixasse em uma, para a qual também eu tinha um perfil adequado. E era o caso do direito, em que tinha o raciocínio abstrato, capacidade de argumentação, capacidade verbal. Não posso queixar da escolha. Ao longo desse período, essa propensão, inclusive, para a área de ciências exatas ajudou também no desempenho das funções nessas diversas comarcas que o desembargador atuou? Muito, porque sempre que uma das coisas mais tormentosas para um magistrado é quando ele deve ou tem a necessidade de analisar alguma questão que envolva cálculo. Eu toda a vida me entendia assim, plenamente habilitado para conferir todos os cálculos de contador, todas as questões que levantavam, e além também de ter uma cultura em outra área que me permitia, com alguma facilidade, conferir e verificar, né, as argumentações ou as exposições feitas por especialistas das mais diversas áreas. Dizem que os mineiros eles têm uma tradição de receber bem e fincar raízes. Foram várias comarcas no interior de Minas Gerais e nós temos informação que o desembargador tem conhecidos até hoje nas comarcas diferentes. Manteve algumas raízes fincadas em algumas dessas comarcas. Como é que é isso? Especialmente em Porteirinha e Lavras. Porteirinha, minha primeira comarca, me marcou muito. Foi em Porteirinha onde eu aprendi a ser juiz. Uma comarca com um movimento econômico razoável, era uma grande produtora de algodão naquela época, um eleitoral intenso, disputadíssimo, né, que me marcou profundamente e guardo comigo as recordações dessa comarca, que são inesquecíveis, algumas das quais eu devo dizer que havia duas senhoras que moravam perto do fórum, um dia era um, outro dia a outra, sempre levavam um lanche no fórum.
Eu nunca mais desfrutei dessa consideração em lugar nenhum por onde eu passei. Só no interior, né, desembargador? Só no interior que a gente recebe isso, né? Eu gostaria de perguntar ao desembargador a respeito do dia da sua posse como presidente do TRE de Minas Gerais, em fevereiro. O senhor apontou como uma das principais metas favorecer a integração entre os diversos segmentos que atuam na Justiça Eleitoral do Estado. Como é que o senhor avalia esse trabalho hoje em dia? Tivemos muita sorte na escolha do tema e digo assim que o pessoal do TRE teve muita competência na execução. Eu observava que nos últimos tempos havia um distanciamento muito grande entre o juiz eleitoral e o seu chefe de cartório. E pelo que eu me lembrava da minha magistratura em Porteirinha, em Conceição do Mato Dentro, em Lavras, era necessário um entrosamento muito forte, muito intenso entre o escrivão, naquele tempo o escrivão eleitoral, o cartório e o próprio juiz. Porque o ambiente no município pequeno, numa cidade menor, no tempo da eleição é de muita disputa, de muita desconfiança, de muita animosidade. Podíamos dizer assim que as relações ficam um tanto inflamadas, né? E qualquer deslize, qualquer desencontro de opinião, qualquer contraordem que se passa, provoca um frisson, já cria um clima de desconfiança que às vezes pode degenerar até para um clima de suspeita. É necessário um entrosamento muito perfeito entre os atores da cena eleitoral. E conversando sobre isso com o Dr. Edson Rezende, do Ministério Público Estadual, ele me disse assim, mas por que nós não colocamos o promotor também nesse trabalho? E assim nós fizemos. Passei por muita apreensão imediatamente antes de iniciarmos, mas logo no início eu percebi que o trabalho estava sendo muito bem feito e que a recepção era muito mais positiva do que nós imaginávamos. Desembargador, o senhor tocou num ponto exatamente já, esse contexto que nos foi descrito agora pelo desembargador, está diretamente relacionado com a abordagem que nós faremos no próximo bloco do nosso programa, falando exatamente do perfil do eleitorado mineiro, que ao longo do período de vários anos tem uma história própria com características próprias e que tem uma relação direta também com alguns causos que nós vamos contar logo depois do intervalo, quando voltarmos com o nosso Justiça em Foco. Estamos de volta com Justiça em Foco. Vimos há pouco a carreira do desembargador Brandão Teixeira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Vamos conhecer agora o perfil do eleitor do Estado. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 14 milhões de eleitores. As mulheres representam 50,89% do total e os homens 47,98%. Mais de 1.100.000 eleitores têm mais de 70 anos. Quase 840 mil têm entre 18 e 20 anos. E entre 16 e 17 anos são quase 158 mil eleitores. O Estado tem 853 municípios, 351 zonas eleitorais e 46.770 seções. Só a capital possui 18 zonas eleitorais e 4.337 seções. Cerca de 270 mil eleitores em 21 municípios serão identificados biometricamente em Minas, um processo de recadastramento que começou em 2009. Um dos maiores estados da federação, com uma grande quantidade de eleitores e num verdadeiro caldeirão cultural que tem desde cidades grandes, como é o caso de Belo Horizonte, até aquelas regiões que são um pouco mais afastadas. E que o desembargador atuou também como juiz em muitas localidades afastadas. E o desembargador conversava com a gente antes do início da entrevista e fez uma observação bastante interessante. Existe uma imagem de que aquele eleitor, como o próprio desembargador disse, daqueles grotões mais distantes, que ele não sabe votar. Não é bem assim, não é, desembargador? Não é a ideia que eu tenho. Convivi com o eleitor do Grotão, fui juiz do Grotão. E sempre me pareceu que, se tomarmos em consideração a administração de um município pequeno, em que a administração municipal é fracionada no Estado, e que, por isso, municípios são divididos aí com 4, 5, 6, 7 mil eleitores, a possibilidade de esse eleitor interferir e ser decisivo
na política municipal é muito forte. Analisada a questão sobre esse aspecto político e social, entendido também o aspecto econômico da vida do eleitor, que nós vamos chamar do grotão do pequeno município, vamos entender que ele é extremamente atinado e atilado com as suas condições políticas, sociais e econômicas. É um eleitor participante. Ele tem uma norma, ele não desperdiça o voto dele. Ele é um eleitor muito atilado no sentido de poder participar da administração municipal. Agora, isso faz com que também a política no interior de Minas Gerais ela tenha uma característica histórica até, pelo que podemos analisar da própria história do Estado, a história política do Estado, é um eleitor e também, assim como os políticos, são muito apaixonados pelo debate político, o que às vezes leva a este debate, ao longo da história pelo menos, durante o século XX, a pontos extremos. Às vezes a discussão se torna bastante apaixonada, para dizer o mínimo. Essa participação do povo, né, principalmente das cidades menores, na vida política da cidade, talvez seja um dado que muitas pessoas não levem em consideração ao assim qualificar o eleitor interiorano como tacanho, atrasado, né? Eu não acredito que ele seja assim. Ele é um eleitor, repito, extremamente atilado dentro das condições em que ele vive. Agora, essa questão do debate apaixonado, sim, em uma época, particularmente talvez nos primeiros 50 anos do século XX, se nós tivermos situações extremas, hoje em dia o eleitor mineiro, nós teremos 853 eleições diferentes a serem realizadas este ano. Não há uma perspectiva de grandes problemas sobre esse aspecto especificamente. Quanto à violência política, eu tenho a impressão que a Justiça Eleitoral exerceu um extraordinário trabalho civilizatório. A administração local, a regulação constante do debate político pelos juízes eleitorais resultou num clima mais ameno de disputa política. Às vezes, num ou no outro local, irrompe uma situação de violência, mas a atuação da Justiça Eleitoral tem sido muito pronta e a colaboração também dos órgãos de segurança não tem faltado, de maneira que, assim, tem sido, eu diria, até de certa forma raro um episódio de violência eleitoral no Estado, embora no passado eles fossem frequentes. Agora, nós falamos sobre causos, né? Isso e uma boa conversa mineira não pode faltar. Nós temos uma história curiosa também, que é a respeito de uma situação específica também no passado, de um político que era candidato junto com um primo e ele chegou a fazer uma consulta, me parece, querendo saber se os votos poderiam ser transferidos. Como é que foi essa história? Hoje, né, com a urna eletrônica, desapareceu assim da cena eleitoral uma das coisas mais interessantes, que era a apuração das eleições com o manuseio das cédulas de papel. A contagem das células era demorada e um candidato subia, o outro descia, né? E havia uma semana de apreensão, assim, toda uma cidade, ficava todo mundo ansioso esperando aquele resultado, que era contado manualmente, né? E o voto mais disputado é o de vereador. Pinga um aqui, vai outro ali, aguarda-se um número de votos assim mais elevado numa região onde o candidato lá de Porteirinha dizia que era o mandiocal dele, ele ia colher mais, né? Mas teve um vereador que obtinha uma votação assim muito expressiva e já passava dos 700 votos quando se sabia que com 450 por aí qualquer vereador seria eleito. E havia um advogado muito brincalhão que estava numa situação assim um pouco perigosa. Ele estava abaixo dos 400 e não saía da casa dos 300. A apuração foi chegando ao final e o advogado, assim, jocosamente, de brincadeira, vai atrás de Nelson e pede: Nelson, você está com muito voto. Você podia me ceder, eu compro de você a sobra, né? Aí o Nelson, simplório, falou com ele: não, eu fiz a conta de quanto havia custado os votos e falou que cedia para ele, portanto, a preço de custo, né? E o advogado, muito
brincalhão, disse, então vamos lá para o doutor promotor fazer o recibo para nós dois. Ele queria que o Ministério Público fizesse o recibo ainda. O promotor é uma pessoa muito calma, o doutor Expedito Gabriche, percebeu assim, a ingenuidade de Nelson e assim, a malícia do doutor Saturnino, explicou para Nelsinho, com toda a calma e toda a paciência, que voto era coisa que não se vendia, que não tinha mais a sobra de votos, e voto não podia vender. E aí Nelsinho pergunta para o promotor, doutor, se não pode vender, eu posso ceder para Hipólito, que é meu primo, que está precisando de voto, e ceder de graça. Daquelas histórias que fazem a delícia da formação histórica do Brasil. E no caso, pelo que o desembargador fala, pura ingenuidade, não é? Pura ingenuidade. Ao contrário do que se vê hoje em dia, nesse caso não foi uma situação maliciosa, pelo menos da parte dele. Eu tenho certeza disso. Desembargador, nós temos mais perguntas para fazer a respeito, particularmente, nessa expectativa que existe com relação às eleições deste ano. Já fizemos alguma abordagem com relação justamente a este impacto da tecnologia, inclusive em situações como essa, como o desembargador já deixou bastante claro. E vamos voltar a esse tema logo depois do intervalo, no próximo bloco, quando você vai conhecer um pouco mais sobre o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Brandão Teixeira. Antes de continuar a nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Durante o Estado Novo, em 1937, as cortes eleitorais em todo o país foram fechadas. Em 1945, com a redemocratização, a Justiça Eleitoral foi reinstalada em Minas Gerais. A primeira sede do Tribunal Regional Eleitoral foi a antiga residência do engenheiro italiano Carlo Antonini, em Belo Horizonte. Em 1961, o TRE passou a funcionar em um prédio cedido pelo Colégio Militar, onde funcionou até 1972, quando foi transferido para a primeira sede própria, construída na Avenida Prudente de Moraes. Em 2004, passou a funcionar em outro número na mesma avenida, na nova sede. Em 1996, a criação da urna eletrônica permitiu a total informatização do processo de votação e apuração. O processo de votação eletrônica atingiu 100% dos municípios brasileiros no pleito de 2000. Pois é, desembargador, com essa expectativa já nessas próximas eleições, da utilização inclusive da urna biométrica, eu acho que desaparece aquela demora que havia na apuração dos votos. Esta é uma realidade que ficou para o folclore. Não resta dúvida. Aquela ansiedade que surgia pela demora da apuração, pela contagem dos votos, hoje já está suprida, não existe mais, em função da urna eletrônica. E creio assim também que algumas mazelas também da apuração manual, né, também foram excluídas para a nossa alegria, né? Mas eu creio que em Minas Gerais ainda as eleições, né, o resultado delas ainda é esperado com muita ansiedade, né, qualquer que seja o modo de apuração. Inclusive, do ponto de vista da apuração, naquela história que falamos no bloco anterior, justamente sobre a transferência de votos, houve a participação do Ministério Público explicando como é que era a situação real, mas o perigo que existia nessa época realmente de eventualmente haver alguma transferência de votos não desejada, isso também é algo que, com o impacto da informatização dos votos, também é algo que ficou para trás. Sim, em Minas Gerais nós tivemos alguns casos de fraudes, de aproveitamento de votos em branco, e aconteciam erros que eram assim naturais, porque havia que se preencher quadros, né, em que o deslocamento de uma linha já passava a votação de um candidato para o outro. E era proibido de que depois que se afixasse o boletim, né, que se fechasse a urna, reabri-la, né? Isso trazia um certo desconforto e me pareceu que em algumas eleições em que eu presidi, em algumas apurações, esses erros aconteciam. Erros que eu entendia como naturais pela dificuldade de preenchimento dos quadros. Embora, como juiz, eu sempre ficasse muito atento, né? Eu não ficava sentado, eu corria a sala de apuração constantemente, observando, mas a gente tinha que prestar muita atenção. Esses erros hoje estão excluídos.
creio que a urna eletrônica e a votação pela biometria, a votação biométrica, excluem quase todas as possibilidades. Eu não vejo mais possibilidade de fraude com urna eletrônica e votação biométrica. Seria extremamente impensável. Pode ser que algum super hacker venha aí criar um meio de fraudar uma eleição, mas eu tenho absoluta certeza que nas condições atuais isso não seria possível. O TRE de Minas Gerais, desembargador, conta com a participação de mesários voluntários, 108.200 cadastrados nas eleições de 2010, 57% do total de mesários, e em algumas os mesários voluntários correspondem a 100% das mesas receptoras de votos. Isso reflete também um pouco aquilo que falamos no início, a respeito do eleitor mineiro, que tem uma participação bastante efetiva no processo eleitoral. Geralmente as pessoas que são convocadas, ou que eram convocadas para trabalhar nas eleições, faziam isso com extrema alegria, e eu percebia quase que um clima de festa cívica no dia da eleição. Os mesários eram convocados, compareciam espontaneamente, tomavam conta do material da votação, exerciam suas funções assim, com um nível de animação, de alegria imenso. Eu mesmo participei desse trabalho quando jovem e era muito assim agradável, né? A gente reunir-se de tempos em tempos para participar de uma eleição. Existe um projeto chamado Mário Demétrio Alberto Barra, integra mais de 1.000 profissionais envolvidos no processo eleitoral, incluindo juízes, promotores e chefes de cartório. O que prevê esse projeto? Esse projeto nós intuímos ele quando ainda éramos vice-presidentes, quando nós observamos que havia uma certa distância, precisávamos de, digamos, ajustar o nosso time para ele entrar mais ajustado no jogo. Tivemos a sorte de conversarmos sobre isso com o Dr. Edson Rezende, que é do Centro de Estudos de Direito Eleitoral do Ministério Público, e também ele trouxe os promotores para esse projeto. A repercussão tem sido muito positiva, o entrosamento entre eles cresceu, e embora a gente sempre tenha feito uma ressalva da independência do promotor, da autonomia do promotor e da independência do juiz, parece-me que nós conseguimos contribuir para um entendimento melhor de que o promotor requer, o juiz decide, cada um na sua função, sem que disso possa resultar qualquer animosidade que, como já disse, ela, num processo eleitoral, numa cidade pequena, ela pode provocar até suspeitas, né, no seio do eleitorado. Desembargador, democracia é participação, como bem vimos, democracia também é acesso às pessoas que têm mais dificuldade para votar. A questão da acessibilidade parece que é um ponto também que está sendo atacado na perspectiva dessa eleição 2012. Há uma recomendação no TRE, parece que temos um programa nesse sentido, de que pelo menos uma sessão, né, em toda a cidade, ou em toda a zona eleitoral, uma sessão seja escolhida para com plena acessibilidade a todo tipo de deficiente. A participação do eleitor é muito importante, e se há uma coisa que eu acho que tem enraizado a democracia no Brasil, é a realização de eleições confiáveis, com resultados que têm tido aceitação, né? Eleições regulares, no tempo adequado, na época programada, e que o povo confia, e que eu acho que isso tem sido talvez o vetor de indução da democracia no Brasil. Eu tenho um número, inclusive, com relação ao número de sessões de fácil acesso, 2.198 sessões de fácil acesso, sendo 237 só na capital. Só na capital. Nós temos temos 353 zonas eleitorais, né? Esse número ainda nos revela que temos alguma deficiência, porque em algumas zonas eleitorais essa providência ainda não foi implantada. Esperamos que brevemente, até na próxima eleição, ela já o seja. Eu gostaria de desejar boa sorte, desembargador, nesta missão agora de acompanhar especificamente no estado de Minas Gerais as eleições de 2012, fortalecendo, portanto, o processo democrático. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço a casa, o convite,
a participação muito honrosa, que para nós é uma honra representar o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais nesse programa. Muito obrigado. É honra toda nossa, desembargador. E o programa termina aqui na nossa entrevista com o desembargador Brandão Teixeira. E você vai acompanhar e conhecer um pouco mais de outra corte deste Brasil na próxima edição de Justiça em Foco, na próxima semana. Obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.